direito penal, é importante que se dê os nomes adequados para as condutas definidas como crime. Eu não posso, eventualmente, estar querendo agravar uma situação e resolver chamar aquele crime de homicídio porque é tão grave como se tivesse matado. Dizendo de forma caricata, é isso que eles querem fazer. O terrorismo tem, por definição, ainda que a definição da ciência política não seja uniforme, mas ele tem como definição o seguinte: uma motivação específica, que é a motivação na lei, que está a xenofobia, o preconceito de raça, de etnia, o preconceito religioso e uma finalidade, que é a finalidade de causar um medo generalizado, causar o terror. Daí o nome terrorismo. A ação terrorista, ela é uma luta muitas vezes política, de certos... até a motivação, às vezes, até legítima. Por exemplo, na Irlanda se queria a independência da Inglaterra, enfim. Mas era uma prática espúria na medida em que você usa o meio que causa um medo generalizado. A gravidade do terrorismo é essa. Né? Na definição feita pela lei brasileira é isso, é um motivo que é a xenofobia ou qualquer outro tipo de preconceito religioso, étnico, racial, etc., com o objetivo de causar esse medo generalizado. A lei é super rigorosa, ela pune inclusive condutas de atos preparatórios para terrorismo. E daí nós temos uma questão que é a prática do tráfico de drogas, que pode ser grave e é grave da forma como ocorre em vários locais brasileiros, as organizações criminosas, mas isso não é terrorismo. Isso não tem relação com a prática de terrorismo, porque não tem a motivação política e não tem a finalidade de causar esse medo generalizado na sociedade. Causar medo é uma coisa... Ou seja, é evidente que nós ficamos amedrontados com esse tipo com o Comando Vermelho, com o PCC, mas o ato não foi feito para a prática, para a difusão de um medo generalizado. E qual é o problema dessa definição? Primeiro que é uma leviandade dos que propõem, do Derrite, do governador do Rio de Janeiro. Isso é uma demagogia pura. Demagogia é justamente aquela conduta... Aristóteles dizia que o demagogo é o bajulador do povo. É aquela conduta que não... ação política que não é preocupada com a resolução do problema na realidade. Ele quer, na verdade, explorar os sentimentos emocionais da população. Então, no calor daquela operação do Rio de Janeiro, vem o governador e fala em terrorismo. Quais são as consequências disso? E por isso que essa proposta é de uma gravidade política enorme. Você torna o país mais vulnerável. Veja, se o Brasil está dizendo que nós temos territórios que são ocupados por terroristas, o Brasil está dando chance a uma intervenção, a certas intervenções mais ou menos moderadas no próprio Brasil. Então não é só uma questão técnica de uma definição errônea, de uma definição fruto de má fé dessas pessoas que querem explorar o medo da população. É, na verdade, algo que pode trazer consequências, tem potencial para trazer consequências, inclusive com vulnerabilidade do país diante, inclusive, de um país como os Estados Unidos, que é o maior exército do mundo, presidido por um homem que tem ideias expansionistas. Nós não podemos, o Brasil não pode criar uma fake news, para usar uma expressão mais popular, dizendo que isso é terrorismo, quando, na verdade, então você está tornando o país mais vulnerável, sujeitando o país a uma potencial intervenção estrangeira mais ou menos moderada. Vejam que os Estados Unidos, por exemplo, têm ações bombardeando barcos, embarcações, sob o pretexto de que seria tráfico de drogas da Venezuela, e o Brasil poderia estar sujeito a isso. Então, isso não tem sentido técnico, não tem sentido político e traz consequências importantes, potencial consequência de tornar o país vulnerável nesse aspecto.